Bom, então, olá para todos, porque dependendo do horário, né, a gente não sabe quem vai ver essa gravação, então, muito bom contar com vocês nessa manhã de sábado, para esse momento aqui em que vamos conversar a respeito do ENAD, o ENAD Licenciaturas, na sua primeira edição, com muitas novidades para todos nós. Eu sou a professora Valéria, docente e coordenadora do curso de Geografia, e comigo hoje, dividindo esta manhã de trabalho, está a professora Andressa, do curso de Pedagogia, também da UFMS, no campus de Três Lagoas. Então, nós organizamos esse momento da seguinte forma. Primeiro, eu vou fazer uma explanação geral sobre o ENAD, algumas considerações gerais, falar um pouquinho da área específica de geografia, e, em sequência, a professora Andressa conduz também a sua fala, procurando aí destacar a avaliação prática que é a regência. Então, é isso a nossa proposta. Nós esperamos aí trazer, né, informações que possam ajudar vocês nesse momento de avaliação. São muitas novidades e desde já eu quero dizer que nós também estamos aprendendo juntos nesse momento, porque são muitas novidades e com um tempo bastante curto para essa preparação. Então já deixei aqui no jeito a apresentação. E, Andressa, antes de eu começar, você quer fazer alguma consideração inicial? Valéria, bom dia a todos, todas presentes. Muito bom tê-los aqui. Muitos já me conhecem, né? Vou me apresentar devidamente na minha parte, mas agradecer o convite, Valéria. Muito obrigada. Essa parceria nos fortalece. Bom. Nós que agradecemos, né? Precisamos unir forças para enfrentar os desafios dentro da educação, dentro do trabalho, porque são muitos e isso nos deixa mais tranquilos nessa jornada. E quero dizer para vocês, estudantes, não sei se tem professores aqui e outros participantes, né, que essa jornada é de todos nós. Então, vamos lá, para a gente aproveitar bem esse tempo. O título aí do nosso evento faz parte de uma ação de extensão, que conta aí, né, com participantes de outros cursos, é o projeto de extensão Ações Integradas da Graduação, que engloba o ingresso, a avaliação e o ENAD em nossas discussões. Vou passando devagarinho aqui. Bom, primeiramente, uma breve exposição a respeito do que é o ENAD, que para muitos pode ser uma novidade. Então, o ENAD é um exame de desempenho nacional dos estudantes, e ele vai avaliar esse ano especificamente os cursos de licenciatura. E o que vai ser avaliado? Vai ser avaliado os conteúdos programáticos existentes nos cursos, e também, de maneira diferenciada, a partir deste ano, nós temos a avaliação prática. Então, são duas avaliações que compõem o exame a partir desse ano, uma avaliação teórica e uma avaliação prática. E quem precisa fazer essa avaliação? Os candidatos que são habilitados, e existem critérios para avaliação teórica, de forma geral, ter 80% da carga horária cursada, por isso que foi inscrito, ou com previsão de conclusão do curso neste ano. Além disso, por que o ENAD é importante? Porque ele é um indicador também, né, ele compõe os indicadores de qualidade da educação superior, e um aspecto importante a ser destacado para os estudantes que vão fazer essa prova é que o ENAD ele é obrigatório. Então, é necessário fazer, se você está inscrito, se você atende, né, os requisitos que estão previstos lá no edital, por isso que você foi inscrito. E a não realização da prova te deixa em situação irregular junto a esse exame e você não cola grau. Então, é uma avaliação obrigatória para você integralizar, né, concluir totalmente o curso. A data da prova. A prova teórica será realizada no dia 24 de novembro. Agora eu vou olhar para cá, tá, gente? Porque tem várias informações aqui aparecendo. E a avaliação prática, me perdoem aí a sigla, né? Saiu com um errinho, é a AP do ENAD, ela vai ser realizada em data a ser definida pelo estudante com o supervisor de estágio. E pode até ser que, nesse momento, alguns de vocês já estão até já adiantados, já organizando esse momento de regência, que vai ser avaliativa.
Então, acho que a professora Andressa vai falar sobre isso, acho não, ela vai falar sobre isso de maneira mais detalhada, mas essa avaliação prática não é uma coisa a mais, é a sua regência, que uma delas vai ser utilizada para fins de avaliação. Aqui preparei esse slide para a gente ter uma ideia do que mudou com essa prova do ENAD. E esse material foi retirado, né, parte dele das videoconferências do INEP, porque, inclusive, até a gente andou buscando esses dias materiais que pudessem nos subsidiar, e não tem muita coisa, porque é muito novo, tudo é muito novo para todos nós, então os materiais de estudo, de orientação, estamos construindo também agora. Então, o que muda nessa prova do ENAD que vocês, estudantes de licenciatura, estarão participando, os candidatos inscritos? Nós temos aí novas matrizes de referência para essa avaliação. A formação geral torna-se agora formação geral docente, ou seja, a parte geral da docência que vai aparecer na prova, vai aparecer também na prova de geografia, para os estudantes de geografia, para os estudantes de pedagogia. Então, existe uma formação geral que vai permear todas as avaliações dos estudantes. E, por outro lado, nós vamos ter aí o componente específico, com maior foco nas competências docentes do ensino da área. Então, aquele diálogo entre os conhecimentos teóricos para o ensino vai ter um peso, um valor a mais que vai ser considerado na elaboração desta avaliação. Há um aumento no número de questões também, isso também é uma outra mudança. Tem também as questões de múltipla escolha, de resposta única, que é uma configuração também, é uma novidade que foi apontada para essa prova. Vocês terão também um código alfanumérico de identificação para validação da sua presença no dia da prova, e também vai ter um rascunho do cartão de respostas. Quanto tempo dura a prova? 4h30 é o tempo máximo, e o estudante vai poder levar o rascunho após 4 horas de prova. Então, essas são algumas informações gerais para ter uma ideia do que está mudando nesse percurso da configuração do ENAD. Outro ponto, né? Até 2021, como que eram essas provas para a gente ter uma ideia? Eram apenas 40 questões, agora a gente tem esse salto de 63 questões. E, apesar de serem 63 questões, na verdade estão sendo avaliados 105 itens. Por quê? Por uma metodologia que é essa de blocos incompletos balanceados, que eu não vou explicar aqui nem me aprofundar, é possível ter... Opa, mais alguém chegando. É possível ter essa dimensão, fazer essa avaliação de maneira mais ampla. Então, todos os estudantes não precisam responder os 105 itens ou as 105 questões, mas a partir dessa organização, desses 63, é possível fazer essa avaliação e contemplar todas as especificidades da avaliação. Então, é nesse sentido que também mudou a configuração da prova. Então, nós teremos, na formação geral docente, tanto para geografia, pedagogia, história, todas as licenciaturas que estão sendo avaliadas, 27 questões da formação geral, e do componente específico serão 36 de múltipla escolha, essas aí, e uma questão discursiva que também será realizada aqui no outro slide. Então, um pouquinho mais sobre essa avaliação teórica. Então, olha, a parte da formação geral docente, 27 questões de múltipla escolha. Na parte específica, no caso de geografia e também a pedagogia, história, etc., 37 questões, sendo uma discursiva e 36 de múltipla escolha. E a questão discursiva, que é essa prova que vocês vão fazer daqui a poucos dias, no dia 24 de novembro, ela vai avaliar aspectos como a clareza, a coerência, a coesão, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática adequados à norma padrão da língua portuguesa. Então, vai avaliar aí a sua escrita, como que você consegue desenvolver um pequeno texto a respeito da questão que vai ser colocada na prova.
E diante disso, vocês devem estar se perguntando, nossa, posso reprovar, não é, Nath? Porque essa daí é uma inquietação injusta, mas fiquem tranquilos que essa prova teórica, como é a primeira edição, que nós não temos parâmetros, vocês estão sendo nessa experiência aí diagnóstica, então não vai ser reprovado nessa avaliação teórica, mas o importante é você comparecer na prova, procurar se preparar da maneira que for possível, porque a gente entende que essas mudanças chegaram assim de maneira, né, com um tempo muito curto para fazer essa preparação, mas ter esse compromisso de fazer uma avaliação com boa leitura, considerando todo esse seu percurso de formação e pensando que esse diagnóstico vai retratar, apesar de não te reprovar, mas vai retratar também o curso, a qualidade do curso, qual é o curso que você está recebendo, no nosso caso, o curso, como que está a formação do curso de Geografia no CPTL ou dos demais cursos de Geografia. Então, aqui do ladinho a gente colocou a data novamente, que é dia 24/11, que já saiu, vocês acessando o sistema ENAD, lá com a sua conta GovBR, já tem os locais da prova, a maioria deles em escolas, ou tem alguns também que me parece que está na EMES, foram alocados lá também, que a gente ainda não tive tempo de fazer essa coleta de informação com os da geografia, mas já está lá os locais da prova. E aqui mais um lembrete importante a respeito da obrigatoriedade de fazer a prova, porque é importante para você colar grau. E aqui, bom, essa parte eu já falei, que é a duração da prova de 4 horas e 30 minutos. Então, aqui eu não vou ler, porque é a parte da Andressa, mas é a parte que nós temos aí, que é para todas as licenciaturas, a respeito da formação geral docente. Então, o que vai cair na prova, considerando a formação geral docente está aí, e a professora Andressa, no segundo momento, vai estar também falando um pouco disso, apesar de focar na prova prática. Me corrija depois, tá, Andressa? Mas você vai tocar nesse ponto também, né? Certo? Sim, beleza. Mas pode explanar, Valéria, porque acho que o meu foco vai ser mais na prova prática, né? Eu ia mencionar um pouquinho disso, mas pode abordar sim, porque o foco está mais na prática mesmo. Tudo bem, então vamos lá. Então, gente, na formação geral docente, nós temos, olha só, essa proposta de avaliação que considera a estrutura curricular de todo o percurso que vocês tiveram desde o primeiro ano da universidade, desde o primeiro semestre, inclusive a professora Andressa é a professora de algumas dessas disciplinas aí que aparecem. Então, nós temos aí filosofia da educação, história da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, teorias pedagógicas, a didática e metodologias de ensino, teorias e práticas de currículo. Não vou ler todas elas, porque é bastante coisa, mas assim, fiquem tranquilos no sentido de que o curso está estruturado, ele converge com isso que está sendo proposto a ser avaliado pelo ENAD, o que vai demandar esse trabalho durante a avaliação é fazer uma boa leitura e procurar resgatar isso que vocês foram ao longo do curso aprendendo, tendo atividades, tendo as discussões, as leituras teóricas, e o importante é se destacar aqui, olha, que essa parte teórica da prova vai estar articulada no pensar a escola, no pensar o ensino. Então, provavelmente, a gente acredita, né, porque a gente ainda não tem um modelo dessa prova para discutir melhor com vocês, mas as questões vão ser contextualizadas, buscando trazer essas práticas educativas, como que elas podem se desenvolver ali, na sala de aula. Então, olha, práticas educativas para o processo de aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens e adultos, planejamento, organização, gestão democrática. Então, todos esses conhecimentos teóricos, pensando em situações problema, pode ser que haja lá algum contexto de uma situação de sala de aula ou de planejamento escolar, e que você, a partir dos conhecimentos adquiridos na licenciatura, dos seus conhecimentos, das suas experiências vivenciadas na escola, por meio dos estágios, tenha que ir lá dar uma resposta considerando esse contexto que foi proposto na avaliação.
Então, por isso que a importância de uma boa leitura, de analisar as informações que são dadas ali, né, dentro da questão, e esse cuidado de relacionar com os referenciais teóricos que você teve durante o seu percurso de aprendizagem no curso. Em linhas gerais, a gente pode pontuar isso, e depois nas questões a gente pode abordar um pouquinho mais a respeito dessa formação geral docente, que está ganhando um peso muito maior dentro dessa nova versão, esse novo modelo de avaliação do ENAD. Então, assim, o estágio ganha um peso maior, o pensar a aula, o planejamento, o ensino. Então, se antes a gente tinha uma preocupação maior só com essa parte teórica das especificidades, as especialidades dos campos de conhecimento, agora isso é importante, mas junto pensar o como ensinar. Então, acho que a grande dica é essa para pensar a avaliação, e que é importante, embora a gente esteja com pouco tempo para essa preparação, mas essas preocupações a gente entende que são relevantes. E eu vou me encaminhando aqui para a parte, deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho melhor. Isso, acho que melhorou. Como será, saindo da formação docente, que nós temos mais de 20 questões, nós temos mais de 30 questões sobre a parte específica. Então, falando da geografia, o que vai cair, o que vai ter nessa prova? Então, vamos lá. Fundamentos epistemológicos do pensamento geográfico, pressupostos teóricos que fundamentam as categorias geográficas de espaço, região, paisagem, território, lugar. Então, a gente vê aí a presença dos conceitos da geografia, os conceitos basilares dentro da geografia, e olhando para esses itens que serão avaliados na prova, a gente também observa que a estrutura curricular do curso também contempla todos esses itens que estão aqui. Então, eu sempre brinco com os alunos que eu falo assim, gente, a geografia urbana, a climatologia, os fundamentos da didática não vão aparecer com esses nomes lá na escola, mas eles estão lá, né, permeando esse ensino, permeando a sua prática, permeando as suas referências teóricas. Então, muitas vezes, a geomorfologia não vai estar escrita aqui, por exemplo, nesses itens, mas ela está sendo avaliada e contextualizada de uma maneira diferente. Então, a estrutura curricular do curso, ela contempla todos esses itens que estão aqui. Olha só, uso dos recursos naturais e questões ambientais, aspectos físicos, geográficos e dinâmicas da paisagem, dinâmica populacional, vou resumir um pouquinho, tá? Saúde, população e ambiente, os sujeitos, processos e dinâmicas dos espaços agrários e rurais, processos de regionalização no Brasil e no mundo, interações espaciais, fluxos e formação de redes geográficas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a disciplina de geografia dos espaços globais. Então, a gente tem aqui geografia urbana, todas elas estão presentes aqui, de uma maneira ou de outra, e contemplando todos esses itens. Um que eu chamo a atenção agora aqui no 11º, que nós temos diversidade étnico-racial, de gênero e cultural em geografia, e essa diversidade étnico-racial é comum a todas as licenciaturas, porque nós temos essa disciplina que é obrigatória para todas as licenciaturas. Eu não sei no caso da pedagogia, mas na nossa chama cultura e relações étnico-raciais. Pode ser que na pedagogia, em outros cursos, tenha um nome um pouquinho diferente, mas atende essa proposta aqui. Outro item que eu quero destacar, que está previsto no edital da prova, é a cartografia escolar, que vai ser avaliada também no ENAD, e aqui a gente pode reunir como disciplinas do curso a cartografia, que nós temos, que é a geral, cartografia temática, prática de ensino em cartografia. Então, olha só, um conjunto de disciplinas que atendem justamente a esse item. Tem geotecnologias na educação geográfica e outros, deixa eu ver aqui que eu gostaria de destacar com vocês, assim, as diferentes linguagens na educação geográfica, que engloba não só a linguagem cartográfica, mas todos os gráficos, os mapas de maneira geral, o que a gente tem nas mídias, diferentes linguagens que
são possíveis de serem utilizadas para o ensino de geografia. E faltou eu comentar com vocês, dentro dessa parte da cartografia também, a preocupação com a cartografia tátil, que também é uma outra proposta que possivelmente deve aparecer naquelas situações, problemas a serem avaliadas na formação geral, fazendo essa convergência da formação geral docente com a parte específica, porque muitas vezes nós vamos encontrar estudantes na escola com alguma necessidade especial. E, nesse sentido, a cartografia tátil também foi apontada nas leituras que nós fizemos, leituras não, né, nos vídeos, porque a gente não tem ainda o material pronto, mas nos materiais que nós temos visto, essa preocupação com os recursos para ensinar geografia, atendendo esses estudantes com as diferentes necessidades. Que é aqui embaixo, olha, geografia inclusiva e direitos humanos, pensar nessas diferentes possibilidades, nessa diversidade de possibilidades, e a cartografia tátil, por exemplo, é uma delas que traz essa contribuição. Outro item aqui também é comunidades tradicionais e suas territorialidades, saberes, raciocínio geográfico e pensamento espacial nos diferentes contextos socioculturais. Então, no conjunto da geografia, a proposta de avaliação vai abranger esses itens, né, esses pontos aí, para vocês terem, assim, uma atenção especial de como isso vai se manifestar lá na prova, na avaliação, e se tiver dúvidas sobre algum desses itens, o interessante é buscar, para não chegar na prova, pelo menos, nossa, nessa aqui eu não lembro nada, não, tem que lembrar sim, e se não estiver lembrando, recorrer aí a um estudo para poder chegar na prova de maneira mais tranquila. Eu já estou me encaminhando para a minha parte final, mas antes disso, nós fizemos aqui um recorte de um dos vídeos do INEP, porque tem vários vídeos no momento a respeito da parte específica que vocês de outras áreas poderão também acessar. É só entrar lá na página do INEP ou no próprio Instagram do INEP, eles estão fornecendo esses vídeos para que a gente possa se familiarizar um pouco mais, né, com o que vem por aí nesta avaliação. Eu acho que eu vou ter que tirar essa apresentação para colocar a outra. Vamos ver aqui. Vamos ver se vai trocar. Opa, eu acho que eu tenho que sair dessa aqui primeiro, só um instante. Então, aqui, é bem curtinho, tá? Dá 2 minutos. Para nós que somos da área de geografia, é interessante observar os pontos que a professora Débora, vai estar apontando como relevantes na avaliação, que podem surgir na avaliação. Então, assim, são dicas e sugestões para vocês que vão fazer a prova. Um ponto de atenção que eu e mais algumas colegas professoras já reconhecemos na nossa última reunião de professores de licenciatura, que diz respeito ao estágio supervisionado mesmo, né? A gente entende que ele precisa ser melhor focado. A gente vai ter um momento de avaliação no ENAD, né, das licenciaturas, em que os estudantes deverão responder sobre o processo do estágio supervisionado, né? Então, eu acho que ali é um ponto que a gente tem que ter muita atenção. É algo que a gente prevê uma construção daqui para frente, mas não distante, né? Não diria uma reformulação, mas um ajuste que a gente precisa fazer em breve sobre a nossa organização dos estágios supervisionados. Em relação a essa matriz, então, aqui na comissão, o que a gente fez foi, nós olhamos ali já para as habilidades, para os objetos de conhecimento que já vinham sendo apresentados ao longo do tempo, e a gente construiu uma proposta que reconhece, assim, ao mesmo tempo, esse saber geográfico que já está consolidado ao longo do tempo. E aí a gente também tentou trazer 3 temas que a gente acha bastante importantes para o contexto que a gente está vivendo e que a gente tem vivenciado isso em sala de aula e na educação básica, sobretudo considerando-se as políticas de inclusão, né?
Então, a gente trouxe de maneira mais focada mesmo objetos de conhecimento relacionados à cartografia tátil. A geografia é uma disciplina que tem a representação cartográfica como uma linguagem privilegiada. É muito difícil você ver uma aula de geografia que não tenha mapas, ou que não tenha um gráfico de população, enfim. E aí, como fazer uma aula de geografia numa sala em que você tem um aluno de baixa visão ou um aluno cego? Então, essa é uma preocupação que a gente tem tido cada vez mais. Também trouxemos uma proposta de abordar de maneira mais incisiva a questão da produção dos saberes das comunidades tradicionais quilombolas, indígenas, dentro da produção ali do conhecimento geográfico. E, por fim, nesse esforço de pensar a geografia como uma ciência que nos permite entender melhor o mundo de maneira mais crítica, a gente trouxe o raciocínio geográfico como um objeto de conhecimento que vai permear várias categorias do pensamento geográfico. Está fechado o microfone, Valéria. Agora sim? Obrigada. Então, aí foram as dicas, né, da professora Débora, para vocês verem assim, que a prática docente, o pensar a sala de aula, contextualizar, analisar esse ensino escolar é que vai ter bastante relevância na prova. E eu já vou finalizando aqui, deixa eu passar aqui. Então, algumas dicas, e a gente espera que vocês tenham, assim, aproveitado esse momento de ter essa visão sobre essas mudanças do ENAD, essa configuração de avaliação teórica e avaliação prática, e relembrando que nem todos que farão a avaliação prática farão a avaliação teórica, porque são critérios diferentes. Por outro lado, tem estudantes que estão atendendo as duas situações, então eles vão fazer as duas provas. Eu vou encerrando por aqui e eu espero, né, que no dia do ENAD, agora vamos lá, né, força, mostre que no dia do ENAD você é o FMS e mais ainda, que o curso de Geografia é nota 10, porque todos vocês que estão aí dentro do curso, licenciandos, futuros professores, vocês são nota 10, porque a gente sabe dos desafios que é enfrentar uma formação. Sabemos que muitos de vocês trabalham o dia todo, porque o nosso curso é noturno, então muitos aí, né, fazem uma ginástica de horários de trabalho para dar conta dos estágios, para dar conta das provas, para frequentar as aulas, mesmo quando o cansaço toma conta, mas pensando lá na frente o valor que tem o ser professor, a importância que tem a educação. Então, mostre nesse dia que vocês são nota 10, que vocês frequentam o curso, fizeram o curso e fazem o curso que é nota 10. Então, eu agradeço a participação de vocês hoje, todos vocês, estudantes, professores, comunidade externa, quem estiver aqui, muito obrigado, e vamos fazer o nosso melhor, mostrar o nosso melhor. É isso, eu fico à disposição depois para as perguntas, e eu vou passar a palavra para a professora Andressa, que já está aqui prontinha. Andressa, você quer que eu apresente para você? Eu gostaria, Valéria, se você puder. Tá, eu vou procurar. Eu não sei fazer essas coisas de dividir tela. Eu vou procurar aqui, que eu baixei um pouquinho antes o... Tá, e eu vou me apresentando, fica tranquila. Tá bom, pessoal, bom dia. Acho que boa parte aqui já me conhece, né? Mandem aí um joinha se lembram de mim, acho que lembram, não faz tanto tempo assim, né? Então, sou professora aí, pessoal, lembrando. Sou a professora Andressa Florcena, olha lá, pessoal, lembrando, que bom. Vocês vão precisar lembrar de mim agora. Bom, eu sou a professora Andressa Florcena, sou professora do curso de Pedagogia, mas tenho disciplinas também nas outras licenciaturas, então vocês da Geografia, História, Pedagogia, Matemática, às vezes Biologia me conhecem também como uma professora de Fundamentos de Didática e também, nos últimos anos, tenho assumido a disciplina de Políticas Educacionais.
Então, já quero iniciar a minha conversa com vocês aqui hoje falando, né, qual é o meu lugar de fala. A professora Valéria, ela tem aqui o perfil da coordenação, né? Então, as preocupações do coordenador, que é inscrever os alunos, ter esse contato com os supervisores, e eu estou envolvida com o ENAD nesse perfil de professora de didática, que vai ser uma parte muito estratégica, importante agora, né, dentro do ENAD. Também as políticas, né, educacionais vai ser uma parte avaliada, porque vocês têm a avaliação teórica, né, para fazer. E também sou presidente da comissão de estágio, então, assim, estou totalmente mergulhada, imersa aí no novo ENAD. E por que nós estamos com essa preocupação e falando tanto sobre o novo ENAD? A Valéria já tocou em alguns aspectos, né, dessas mudanças. Então, esse novo ENAD das licenciaturas, então vocês aí, né, têm como privilégio testar um novo modelo de avaliação, que antes era uma avaliação só teórica, e agora nós temos avaliação teórica e prática. Então, vocês vão ser avaliados durante uma aula, uma regência, e isso não existia até então. E também a própria prova teórica modificou-se, por isso que a Valéria falou várias vezes, nós não temos um modelo. Então, assim, se alguém disser, eu gostaria de ver algumas questões do ENAD, da prova teórica do dia 24 de novembro, nós não temos um modelo, né? Nós temos as edições anteriores, mas muito provavelmente nesse novo ENAD, que vocês farão a prova dia 24, a avaliação teórica, como a Valéria disse, né, nós teremos aí questões um pouco diferentes, é uma prova mais extensa, de 64 questões, nós teremos uma ênfase em observar como é que esse licenciando, futuro professor, ele interage com as situações de ensino. Então, nessa prova, não vai cair, por exemplo, vamos pegar uma questão de políticas, né? Meus alunos de políticas estão aqui, Camila, Marcelo. Não vai, por exemplo, cair assim, quais são as etapas que compõem a educação básica, né? Eles não vão buscar muito esse conhecimento núcleo duro, um conceito, uma definição. Eles querem perceber se esse egresso já é capaz de articular essa teoria com a prática, né? Então, talvez caia desafios. Aí, pessoal, a Valéria aqui, talvez caia, né? Quais são os principais desafios ainda em relação à educação básica? Então, já pressupõe que o aluno sabe o que compõe a educação básica, mas que ele também já perceba isso na prática, né? Então, a ideia um pouco desse novo ENAD é perceber qual é o perfil de professor que nós temos formado. Então, tem uma expectativa grande aí que 280 mil concluintes façam o ENAD, é um público grande, e a prova é diferente, tanto a parte teórica quanto a prática, né? Pode avançar uma lâmina. Eu nem coloquei meu nome aí na primeira, porque eu aproveitei o material da DIAV, que é a Diretoria de Avaliação Institucional, lá em Campo Grande. Eles também fizeram uma apresentação para nós e aproveitei aí uma parte desse material. Então, o que é esse novo ENAD, né? Eu já vim falando aqui um pouco. Por que isso, pessoal? Historicamente aqui no nosso país, aí vou falar um pouquinho da minha área de pesquisa, né? Que é formação de professores. Historicamente no Brasil, a gente tem um problema ali na formação de professores, que é o caráter do bacharelado aplicado à licenciatura. Então, durante muito tempo, os cursos de licenciatura, eles pareciam muito um bacharelado. A gente fala até que existia um esquema do 3+1. O que era esse 3+1? Eram 3 anos das disciplinas similares, iguais a de um bacharelado, e nesse último ano, né, então 3 anos, muito semelhante ao bacharelado, e no último ano, as disciplinas pedagógicas, então didática, metodologias, as políticas, psicologia. No último ano, essas disciplinas para dar o caráter da licenciatura. E isso veio mudando aos poucos ao longo dos anos. Então, nós fomos percebendo que todas as licenciaturas começaram a ter que modificar
a sua forma de organização. Então, hoje, vocês que estão na licenciatura, vocês têm disciplinas de prática de ensino ao longo do curso todo, o estágio começando antes, o estágio não é só no último ano. Nós recebemos nos últimos anos vários projetos, né, como o PIBID, né, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PET também é uma forma de articular teoria e prática, o Residência Pedagógica. Então, perceba que é um movimento a longo prazo, focando para que esse professor, de fato, tenha uma formação pedagógica, uma formação para a docência. Então, esse é o grande esforço ao longo do tempo, e o ENAD agora vem caracterizando isso, vem demarcando. Para ser professor, tem que ter conhecimento na área da licenciatura, na área da docência. Então, essa é a grande questão, tá? E aí, pode deixar mais um pouquinho aí nessa. Tem uma frase que eu gosto sempre de falar, né, que é do pesquisador João Barroso. Ele vai dizer assim, que a escola... Então, falei aqui um pouquinho das mudanças na universidade, né, vocês perceberam. Então, o grande esforço ao longo do tempo é que a gente vá colocando a licenciatura no lugar da licenciatura, ensinar vocês a ser professores. E agora eu vou falar um pouquinho da escola também, né. O João Barroso, ele vai dizer assim que as escolas muitas vezes são vistas como lugar onde o professor ensina e o aluno aprende. Então a gente olha para isso e fala, o lugar onde, né, o professor ensina, o aluno aprende. E ele vai dizer que a lógica nem sempre é essa. A escola também é o lugar onde o professor aprende. E ele aprende aquilo que é essencial, ele aprende a ser professor na escola. Então, por isso que o novo ENAD, ele vai ser composto da participação do estudante, vocês que são alunos da licenciatura, mas ele também está envolvendo agora, nessa avaliação, o supervisor, que é o professor lá da educação básica, que acompanha vocês no estágio, o orientador de estágio e a coordenação de curso. Então, nós temos aí pelo menos 4 agentes envolvidos diretamente. O aluno, que faz a prova, mas também o professor da educação básica, que vai avaliar vocês nessa regência do estágio, o orientador, que é o professor da disciplina de estágio, e a coordenação também, acompanhando, no mínimo, né? Isso ainda pode envolver mais atores, como eu estou dizendo, a professora da didática, que ensina a fazer o planejamento de aula, a coordenação da escola pode acompanhar essa aula também. Então, esse novo ENAD, ele tem esse caráter teórico-prático, e mesmo a prova teórica vai envolver muitos elementos da prática. O quanto que o conhecimento específico de vocês já consegue ser mobilizado para entender um estudo de caso, uma situação, problema, tá? Então, o novo ENAD, ele é composto, claro, do conteúdo, dos conceitos, do núcleo duro, né, do curso de vocês, geografia, história, pedagogia, enfim. Mas também tem um peso ali nas práticas de ensino, observar se esse perfil docente tem essa habilidade, né, de exercer a docência bem construída, e, claro, perpassa o estágio, porque faz parte do novo ENAD os alunos que estão matriculados em estágio. Pode avançar, Valéria, por favor. A Valéria já falou algumas dessas informações, então vou um pouco mais rapidamente aqui com elas, né? Eu retomo ali, então, os estudantes que farão o ENAD. Alguns aqui não estão nesse momento já inscritos, né, no ENAD, eu sei disso, porque tem alunos aqui que ainda estão no segundo semestre, mas é importante vocês conhecerem também, né, essa estrutura. Então, fará o ENAD nesse momento os estudantes, né, que já têm 80% aí da carga horária mínima do curso concluída, que tem a previsão de conclusão, né, até julho de 2025, e da prova prática, avaliação prática, aqueles que estão matriculados em estágio e têm regência no período que abrem as inscrições para essa prova prática. Então, por exemplo, tem alunos que estão em estágio, mas já concluíram. Ok, né, eles não farão provavelmente essa prova prática, mas aqueles que têm aí a regência nesse período de final de setembro, ali 16 de setembro, quando abrem o cadastro, né, até 3 de dezembro,
estarão inscritos e precisarão fazer. A Valéria já falou que é obrigatório, e se eu não tiver afim, professora, não quero ir lá fazer a prova, não estou afim, você fica na situação irregular, e isso te impede de receber o diploma, tá? Então, é bem sério, né? Obrigatório, não reprova, também não precisa ficar, né, apavorado, eu tenho que estudar muito agora para o ENAD, eu tenho que virar noites e noites. Eu acho que é ter coerência, né, com o trabalho que nós fizemos, mas também levar com seriedade, porque você precisa prestar. Pode avançar. Então, vocês serão avaliados aí a partir de uma avaliação teórica, dia 24 de novembro. Depois tem um questionário da avaliação prática do estudante. O que é esse questionário? Eu tenho um modelo aqui, né? Depois posso compartilhar com vocês, mostrar também aqui na tela. Esse questionário da avaliação prática, basicamente, são algumas questões contextuais, então o aluno preenche as informações pessoais dele, o nome, idade, cor, que condições ele foi recebido na escola, como que foi esse contato, e depois vem a parte do preenchimento do plano de aula, né? Então, basicamente, esse questionário da prova prática é você entregar para o INEP qual é o seu modelo de plano de aula, tá? E tem também o questionário do estudante, né, com essas questões contextuais. Então, ou seja, eles estão tentando compreender, fazer o diagnóstico de como é que acontece a formação desses estudantes da licenciatura. Então, eles vão fazer perguntas relacionadas à percepção de vocês em relação à prova, a como vocês foram recebidos, que outras atividades de prática vocês já fizeram no curso. Então, fizeram PIBID, fizeram residência, tiveram outras experiências de prática. Isso também vai ajudar, de certa forma, a ampliar certas políticas públicas de educação. Então, precisa ter mais alunos bolsistas do PIBID, provavelmente eles vão fazer esse tipo de análise. O aluno que assinalou que já fez PIBID, PET, ele teve um desempenho melhor, eles vão depois fazer certas análises, diagnósticos, e isso também vai ser encaminhado, né? Teremos também um questionário a ser preenchido pelo orientador de estágio, o professor da disciplina de estágio aqui no ensino superior, ele também preenche. O supervisor de estágio lá da escola, né? Então, isso tudo por etapas, tá? Então, tem certas etapas, um cronograma, em que o coordenador inscreve os habilitados, depois vocês também se cadastram, preenchem seus dados, cadastra-se o supervisor lá da escola que vai acompanhar vocês, depois vem a prova a teórica, depois preenche da prova prática, realiza, agenda essa prova prática, e aí começam os prazos. Então, por exemplo, vocês já podem até pensar nesse modelo da prova prática, nesse plano de aula, junto com o orientador e o supervisor, e já cadastrar, né? Então, já está aberto ali desde o dia 16 de setembro e vai até 3 de dezembro. Agora, uma questão importante, não é muito bacana deixar lá para o final, até 3 de dezembro, né? Às vezes a gente trabalha, tem um monte de... deixa eu ir fazendo as provas, vai passando, vou deixar lá para preencher na última data, porque se você preenche muito depois, isso também implica no prazo que o supervisor tem e o orientador, então são sempre 10 dias depois. Se você, por exemplo, quer preencher muito lá ao final, isso vai implicar também que o supervisor e o orientador só vão fazer a avaliação depois da sua aula dada. E vocês têm que tomar muito cuidado, atenção com essa informação. Para realizar a prova prática, que é dar a regência de no mínimo 1 hora de aula, precisa se cadastrar lá no INEP 10 dias antes. Então, muita atenção com esse prazo, tá? Tem que acessar o site do INEP 10 dias antes da sua prova prática, 10 dias antes da regência, que você vai combinar, e aí não tem uma data, como dia 24 é a teórica, a prática não tem uma data, tem o limite de 3 de dezembro. Mas você vai combinar com o professor da escola qual o melhor dia e horário para essa prova acontecer, essa regência. Mas isso tem que ser 10 dias antes, lá no site do INEP.
feita a prova, então, eu quero fazer até semana que vem, se, né, na outra, na verdade, né, até semana que vem vão dar 7 dias, tem que ser 10. Você cadastra, combina com o professor, faz a prova, aí sim libera para o seu supervisor e o orientador te avaliar. 10 dias para o supervisor avaliar, mais 10 dias para o orientador avaliar, tá? E depois tem os questionários de percepção da prova e o coordenador de curso também preencher ali. Pode avançar mais um, Valéria. Da avaliação teórica ainda, acho que é importante falar que vocês fazem essa prova, né, agora no dia 24, ela é maior do que a prova anterior, então o que está em amarelinho aí é a nova prova, né, ela é um pouco mais extensa, a Valéria já falou, o que vai ser exigido. Então, hoje, o professor, né, pessoal, o professor hoje, ele não é aquele professor, por exemplo, né, que é o especialista em ensinar os conteúdos, né? Hoje a gente fala de um professor que é formador e educador do desenvolvimento humano, percebe a diferença, né? Então, qual é a grande ideia hoje de ser professor de matemática, geografia, pedagogia? Não é ir lá e, por exemplo, ensinar tabuada, ensinar Bhaskara, ensinar as capitais do Brasil. Não é essa percepção de professor que a prova está buscando. Ela está buscando esse educador que trabalha com desenvolvimento humano. Então, vai ser muito forte agora na prova teórica e também até na prática, discutir isso mesmo. Então, vocês da geografia, vocês conseguem trazer para dentro dessa aula, dessa prova teórica, a percepção sobre as questões socioambientais, né, os desequilíbrios climáticos, vocês estão atentos às relações étnico-raciais, então na pedagogia também tem lá o nome da disciplina, Relações Étnico-Raciais, estão atentos à questão da inclusão, é isso que vai ser a tônica, né? Você é um educador capaz de trazer essas questões, né, para a sua prova teórica e para a sua prática. Esse é o preparo, né, que você tem. E dessa avaliação teórica, só vou acrescentar, então, que vocês saem com o rascunho da prova, né, não saem com o caderno de questões, mas saem com o rascunho, e vão trazer um código alfanumérico que muito provavelmente a Valéria vai precisar. É isso que vai dizer, olha, o aluno esteve presente, porque ele foi, se apresentou, fez a prova e veio com o seu código alfanumérico. Então, ela vai preencher depois no INEP, que vocês estiveram presentes e estão regulares, com esse código alfanumérico que é individual. Então, por favor, né, estejam atentos ao dia 24, cheguem no horário, se apresentem e saiam com o seu código para que seja preenchido lá no site do INEP que vocês fizeram a prova teórica, tá? E aí fiquem regulares, pode avançar, não vou falar muito dessa questão, você já falou, mas o peso mesmo, só volta um pouquinho, desculpa, Valéria, volta um pouquinho, ó, vocês podem observar que na formação geral, ó, eram 10 questões e agora vão para 27, então o peso é esse mesmo, tá, desse professor que consegue articular esses conteúdos da docência, tá, essa preparação docente aí, bem? Pode avançar, Valéria, por favor. Aqui eu já adiantei, né, o registro de vocês, como é que nós vamos saber de fato, né, que vocês estiveram, fizeram a prova, é pelo cartão resposta, com esse código que a Valéria precisará utilizar, né, pode avançar. Agora indo mesmo para a prova prática, tá? A prova prática, ela tem um vínculo direto com a disciplina de estágio no curso. Então, faz a prova prática quem está matriculado em estágio e tem regência. Ah, professora, já cumpri todo o meu estágio, já tinha feito até a regência e tudo mais. Esses alunos são dispensados, acho que a Valéria, como coordenadora, né, e os outros coordenadores, o André de História, a Viviane de Pedagogia, vão falando individualmente aí com vocês e com os professores de estágio, mas sim, temos alguns alunos que farão na pedagogia também
E, basicamente, eles estão vinculados à disciplina de estágio. Ah, mas a gente tem estágio 1, né? Por exemplo, quem está chegando aqui agora já está um pouco ansioso. Ah, eu já posso, ano que vem, já fazer o ENAD, ficar livre? Não é uma recomendação do INEP. Eles recomendam que a gente cadastre os alunos que estão no último estágio, no último momento. Por quê? Porque já é o grau mais amadurecido de vocês. Então, isso também é importante. Ver esse aluno no momento que ele já está mais amadurecido dentro do curso, praticamente pronto aí para ser professor, tá? Então, basicamente, a avaliação prática é vocês elaborarem um plano de aula, executarem essa regência de, no mínimo, 1 hora-aula, então não pode ser menos. Pensem um momento até maior, é uma dica que eu dou, né? Pensem em um momento de 2 aulas, né, 2 horas, porque se você faz um pouquinho antes, você ainda ficou em 1 hora e meia, você cumpriu o mínimo, tá? Então, pensem esse momento um pouquinho ampliado. Para quem é da pedagogia, a professora Silvana costuma orientar para fazer projetos de estágio, e não só aulas isoladas. Mas o perfil do ENAD é de apresentar um plano de aula, tá? Então, ele não abre a princípio ali para que vocês postem os projetos inteiros de estágio, mas que vocês postem esse plano de aula que é muito, muito parecido com o que eu faço nas aulas de didática. Então, por isso que eu quero que vocês aí, ó, lembrem de mim das nossas aulas de didática, né? Principalmente quem tem aula agora comigo no primeiro semestre, né? Vai talvez fazer o ENAD lá no final do curso. Então, guardem o material da didática, das aulas, os modelos de plano de aula que nós fizemos, tá? Vai ser bastante importante aí. E quem vai ser envolvido na avaliação prática? O estudante, né? Porque vocês vão elaborar esse plano de aula. É muito importante, a gente já sabe disso, que eles vão perguntar se você fez sozinho, se você teve orientação do orientador de estágio, que é o professor da disciplina de estágio, se o supervisor também pôde participar. O que eu acho, assim, pessoal, agora como professora de didática? Eu penso, e até falei em uma das minhas aulas lá na matemática, que quando a gente está na disciplina de didática, e eu proponho o trabalho de elaborar um plano de aula, é um plano muito hipotético, muito longe de uma sala de aula real, né? Então, vocês escolhem, eu ensino a olhar a BNCC, eu ensino a escolher os conteúdos, unidade temática, objeto de conhecimento, as habilidades, eu vou orientando o encaminhamento metodológico, a escrita de um objetivo, mas isso é tudo muito hipotético, é um ensaio sobre ser professor. Nesse momento aqui do ENAD, de fato, você já vai ter entrado em uma sala de aula, conhecido esses alunos, percebido se tem algum aluno ali que tem, né, alguma deficiência. Então, os conhecimentos prévios que eles têm. Então, aproveitem a observação, a participação no estágio para fazer um plano de aula real. Como é que eu daria, de fato, uma aula, e vocês vão dar essa aula agora, né, para essa turma que tem essas especificidades, tá? Então, observe, é uma escola periférica, é uma escola central, como é que é o perfil, né? Para que você faça um plano de aula condizente com a realidade. Isso vai ser avaliado, né? Eu já bati o olho lá no instrumento do supervisor, o professor da escola que vai te observar, e ele vai colocar. O plano foi coerente com a faixa etária dos alunos, né? A escolaridade. O plano permite que os alunos participem. O estagiário, ele teve domínio de conteúdo, ele conseguiu sanar as dúvidas, então agora é de verdade. Lá na didática era um ensaio, agora é de verdade, tá? Então esses cuidados vão ser importantes aí, tá? Então participa o estudante que tem essa tarefa, né, de planejar, fazer o plano de aula apoiado pelo orientador e o professor supervisor, apresente, pergunte se tem sugestão, isso vai ser bem importante. Também participa o orientador, porque ele orienta, mas também tem que preencher lá no INEP a avaliação, e o supervisor, que é o professor da escola, da educação básica, ele também vai avaliar vocês. E aí, volto na frase que eu disse,
A escola não é o lugar só onde o professor ensina e o aluno aprende. Hoje a escola é o lugar onde o professor também aprende a ser professor. Então, nós temos 2 polos de formação. A universidade é um lugar que forma, mas todos já na área da formação de professores que eu pesquiso, já é um consenso que a escola também é um núcleo que forma, percebe? Por isso a gente tem PET, PIBID, residência, estágios, práticas de ensino, e por isso que o supervisor avalia, porque ele também forma vocês, tá? Eles vão perguntar muita coisa, vão perguntar se depois dos estágios vocês saíram mais preparados, se acha que o estágio contribuiu. Então, eles estão fazendo esse levantamento, né? Como é que está funcionando a preparação da universidade? As disciplinas teóricas ajudaram? Tem esse tipo de pergunta. Depois de participar do estágio, você percebe melhor o seu perfil? Se você quer ser professor dos anos finais, ensino médio, né? Então, são 2 polos hoje. A gente se forma na universidade, mas a gente também se forma na escola, tá? Por isso que é bem diferente agora a perspectiva. Pode avançar, Valéria. Por favor, obrigada. Essa avaliação prática, como eu falei, ela já tem um cronograma definido. Os supervisores vão receber uma capacitação, né? Eles também vão ali dizer se já tinham recebido estagiários, se eles receberam em algum momento pela secretaria alguma preparação para ser supervisor, né, para ser esse formador de professores lá na educação básica. Então, eles vão acessar, vão se cadastrar, vão receber essa formação virtual, e eles têm aí a grande tarefa de nos avaliar, né, avaliar vocês. A gente fala que vai avaliar o estudante, pessoal, mas no fundo é o curso que está sendo avaliado, tá? Então, eles avaliam ali cada estudante, mas eles, na verdade, né, essa nota do ENAD, ele é 15% da nota do curso, tá? Então, somos o FMS, por isso que a Valéria disse, né? Somos o FMS por vocês aí, né? E vocês por nós. Então, nós fazemos o trabalho e vocês aí vão desenvolver o ENAD por nós também, a nota do nosso curso aqui, 15%. E o que o supervisor avaliar é o que vai valer da avaliação prática, tá? Então, ele vai atribuir lá a pontuação e é isso que vai pontuar para vocês na avaliação prática. O ENAD não reprova, mas se não prestar, fique irregular, e para nós importa muito, porque é a avaliação dos cursos, tá? Professor, eu fico muito nervoso quando eu tenho que falar em público, eu fico muito nervosa de ser avaliada. Tem outro instrumento, né? O instrumento do questionário, ele vai para além da aula dada, ele também observa a questão contextual. Então, ali, o supervisor, ele vai colocar o que ele percebeu que vocês foram desenvolvendo. Então, lá no momento da observação, né, ele percebe que o estudante ficou envolvido, desenvolveu habilidades, acompanhou certas aulas que foram importantes. Então, tem um olhar contextual, não vai ser só aquela 1 hora aula, mas é importante ter um bom desempenho ali também, tá? Mas tem outras questões que o supervisor vai colocar desde a sua chegada, né, como que você se apresentou, trouxe os documentos necessários, no momento de observação, ele foi vendo você se desenvolver, isso também vai ser considerado. Pode avançar. O supervisor, ele é, né, de certa forma, um participante muito importante, esse professor de educação básica. Ele vai receber um incentivo aí financeiro por cada estudante, então ele recebe um valor de R$100 por avaliação realizada, no limite de até R$1.000, então ele pode acompanhar até 10 estagiários. Se ele trabalhar em mais de uma escola, ele precisa fazer 2 cadastros, né? Como a Valéria disse, eu não sei se temos aqui os supervisores, mas se tivermos, né, e fica gravado também aqui para que eles possam acompanhar, eles vão, então, receber uma capacitação, esse incentivo no valor de R$100, e no limite de até 10 estagiários, e eles, se tiverem mais de uma escola que eles atuam, de manhã em uma escola, à tarde em outra, eles preenchem em relação às 2 escolas, tá? Porque
porque o questionário contextual vai mapear as condições da escola, laboratórios, espaços que a escola tem, enfim. E para cada estudante avaliado também é um questionário que ele tem que preencher, tá? Acho que ok aqui também. E o estudante é só uma vez por curso, né? Estava lá em cima. O estudante, por exemplo, professora, a gente tem 4 estágios, a gente vai fazer o ENAD 4 vezes, né? 5 estágios na pedagogia, não. É uma única vez por curso, e o ideal que seja no último estágio, onde você já tem um amadurecimento maior. Né? Tem estágios que são espaços não escolares, então o privilégio, a intenção é que seja o estágio da escola mesmo, tá? Mas a gente tem estágio em espaço não escolar lá na pedagogia, tem algumas práticas. A gente tem, enfim, diferentes modalidades de estágio, conta o estágio na escola. Pode ser escola pública ou privada também, tá? Desde que se permita fazer a regência, porque tem algumas escolas privadas que às vezes não permitem. É essencial que se faça a regência. Professora, o meu supervisor não quer participar, né? Uma questão que perguntaram muito nas lives do INEP, na live também da UFMS. O próprio Ulisses, né, que é o coordenador aí do INEP e dessa área aqui do ENAD, ele deixou bem claro que a gente não pode obrigar esse supervisor da escola. Na ausência dele, pode participar o coordenador pedagógico, até mesmo o diretor vai poder participar, então pode assistir essa aula e depois avaliar, mas, de fato, a gente não pode obrigar, né, esse supervisor. E como é uma avaliação piloto, uma avaliação diagnóstico, não tem um impacto, né? Então, se em último caso não conseguir que nenhuma pessoa assista e avalie essa aula, essa nota, vamos dizer assim, pode até ficar ausente. Nesse primeiro momento, que é uma avaliação piloto, não vai ter nenhum impacto. O importante é vocês irem, entendeu? A grande questão é vocês não faltarem, não deixarem de fazer, tá? As outras questões, o INEP entende que é uma versão piloto ainda e pode acontecer em algum caso, algum problema. Pode avançar, Valéria? Aqui o fluxo, a Valéria trouxe, né, um pouquinho desse fluxo, então, algumas, as cores aqui são as diferentes tarefas, então tem tarefa para o coordenador do curso, que está em verdinho, a tarefa do estudante em amarelo, então vocês vão ter ali, né, o coordenador faz uma etapa, chama vocês ali em amarelo para fazer o preenchimento do questionário da avaliação prática e realizar essa aula, tá? Então, eu foquei aqui na parte da avaliação prática, né? Vocês também já preencheram, já receberam o local de prova, mas eu foquei aqui no que diz respeito à avaliação prática, o AP ali. Então, vocês precisam mesmo preencher esse plano de aula e algumas questões, e realizar essa aula, que eu já falei as informações. Quer falar um pouquinho? Isso, Andressa, eu vou aproveitar, aí você toma uma água, e ressaltar que mesmo respondendo o questionário do estudante, esse questionário da avaliação prática também precisa ser respondido. Então, o fato de preencher o questionário que é geral, né, do estudante, não tira você da obrigatoriedade de preencher o questionário da avaliação prática, que é obrigatório também. Ótimo, muito bem. Porque aí vocês não, às vezes, mas eu já preenchi alguma coisa lá, né? Não, eu foquei aqui só no questionário da prática. Então, vocês têm antes o questionário do estudante e depois o instrumento da avaliação prática, que é basicamente o plano de aula e mais algumas questões, tá? Feito o trabalho de vocês aí em amarelo, vem o supervisor avaliando e depois o orientador também, né? Então, 10 dias depois, vocês combinam a data da aula. Lembra que tem que preencher o primeiro amarelinho ali, 10 dias antes de realizar a aula, tá? No mínimo. Se você quiser registrar faltando 9 dias, não vai ser possível. 10 dias antes, aí realiza a prova, aí o supervisor, o azul ali, tem 10 dias para avaliar essa aula dada e o orientador mais 10 dias. Então, pensa assim, né? Tem um prazo, de repente, aí para fechar, para entrar na colação de grau. Pensa que se você deixar para o dia 3 de dezembro para mexer, você não vai ter o tempo dos 10 dias para dar aula. Eu vou deixar depois que passar tudo minhas provas,
dia 1, 2, 3, né? Você vai ficar aí. Até dia 3 você consegue colocar, né? Só que aí o seu supervisor vai até dia 10 de dezembro e o seu orientador até dia 20 de dezembro, né? Então, vai levar um tempinho a mais ali. Também observe o calendário das escolas, tá? É possível cada um fazer em sua cidade, isso é possível. Ah, eu preciso vir para Três Lagoas? Não. É na dinâmica do estágio. Se você já está cadastrado em uma escola ali de Mirandópolis, Castilho, Andradina, Ilha Solteira, vocês vão fazer na cidade de vocês. Mas observem o calendário escolar, né? Também tem escola que termina as aulas em novembro. Então, vou deixar para 3 de dezembro, aí já acabou o calendário da escola, né? Ah, então eu cadastro dia 3 e faço dia 13 de dezembro. Às vezes também já não tem mais aula. Então, tem que ter esses cuidados, tá? Acho que falei bastante aqui já também, né? Você está buscando caracterizar o perfil do estudante, né? Essa formação do professor, tem caráter obrigatório, tá? Ok, representa 15% da nota do curso. Pode avançar, já falei. Aqui também, né, já falei um pouquinho, então nesse questionário vocês vão falar do perfil, estado civil, cor, raça, nacionalidade, e a segunda parte vai perguntar desse processo formativo, né, então como foi essa organização didático-pedagógica, a instalação da escola, a infraestrutura que a escola tem, então sempre vem uma afirmação, né, você foi orientado para elaborar o plano de aula? E aí vem, concordo totalmente, concordo parcialmente, até o discordo, né? Então, você sempre vai assinalar ali numa escala, tá? Mas ele vai mapear um pouco também de como você foi recebido, orientado, conduzido, tá bom? Para avaliação teórica, né? Um pouco a Valéria já falou, acho que retomar o que o curso trabalha, e também, com certeza, né, estarão presentes ali as questões da BNCC, então a gente sabe disso, né? Eles querem avaliar, mesmo na avaliação teórica, esse domínio dos conteúdos, do núcleo duro, dos conhecimentos específicos aplicados à prática. E na avaliação prática, acho que as grandes estratégias aí, né, elaborar um plano de aula adequado, se quiserem, né, também tem a estratégia que Campo Grande sugeriu, que é fazer esse ensaio de uma regência, né, ver mais ou menos o tempo que você leva e tudo mais, pensar no controle do tempo, na sua postura oratória, não tem nenhum código de vestimenta a priori e tal, mas as próprias escolas, né, vocês não sabem disso, mas a Valéria, sim. No começo do ano, nós fizemos uma reunião com a Secretaria Estadual, com os diretores, e eles falaram um pouco sobre isso, né? Que aqui, às vezes, no contexto da universidade, a gente tem uma liberdade muito maior de se vestir, de vir para aula, mas lá na escola, eles exigem algumas coisas dos alunos, então, o uniforme, às vezes, né, a calça, a bermuda, enfim, e que eles esperam isso dos estagiários, não ficar usando o celular o tempo todo, então eles pediram algumas coisas para quem é professor de estágio, retomar com os alunos da licenciatura, né, então, eles têm tido essa preocupação, então não tem nenhum código de conduta, de postura, de vestimenta, mas lembrar que nós estamos ali num contexto profissional, vocês já são considerados ali, né, como parte ali, como um futuro profissional. Então, cuidados básicos, as pedagogas, por exemplo, a Silvana sempre fala, né, por exemplo, aqui, um colar, brinco, a gente gosta de andar, né, bem vestida, né, eu tento, pelo menos. Mas, por exemplo, se eu vou para uma regência com os bebês, isso aqui, né, o bebê vai puxar, talvez me machuque, eu machuque ele, o brinco muito grande. Então, tem realmente certos cuidados que não é implicância da escola e nem do professor de estágio, né? São situações que precisam ser adequadas para aquela realidade profissional. Então, a nossa profissão também exige esses cuidados, tá?
Como é que funciona, então? Para quem vai fazer só a avaliação teórica, né? Enquadrou nos requisitos da avaliação teórica. Preenche o questionário do estudante, faz a prova, fica regular, cumpriu o que precisava. Para quem vai fazer a avaliação prática, também tem gente que só se encaixou no critério da avaliação prática. Preenche o questionário do estudante, preenche o questionário da avaliação prática, realiza, né, a prova do dia 24, realiza a aula, fica regular. E tem estudantes que vão fazer a teórica e prática. Então, tem que fazer todo o processo, que a Valéria lembrou, questionário do estudante. Já abriu o sistema? Preenche os 2 questionários, se tiver com tudo pronto, né? Preenche o questionário do estudante, o questionário de avaliação prática, faz a prova no dia 24, realiza a aula, agenda e realiza, e aí fica regular, tá? Lembrando que se não fizer, fique irregular, e ficar irregular é não receber o diploma aí, pelo menos até dia 1º de agosto de 2025. Então, vocês vão ficar um pouquinho pendurados. Andressa, você falou bastante, mas estou com curiosidade, né, de como é que funciona, como é que o supervisor me avalia. Então, tem ali um instrumento de avaliação prática pelo supervisor, é um documento de 20 páginas e que já vem o que seu supervisor vai analisar. Então, tudo aquilo que eu fiquei falando lá atrás, né, o plano de aula é adequado, o estagiário teve domínio de conteúdo, ele permitiu que os alunos participassem, conseguiu explorar as dúvidas, tudo isso já está, então não é tão escuro assim. Né? A gente já sabe o que o professor de educação básica vai estar sentadinho ali te analisando. Está nesse primeiro documento aí verdinho. O segundo é o que vocês vão preencherem sobre o estágio. Então, já tive outras experiências de prática de ensino. Eu fui orientado, eu acho que a parte teórica do meu curso me preparou muito bem. Então, a gente também já sabe o que vocês vão responder. O que a gente não sabe mesmo é a prova do dia 24, por exemplo, né? Como é que vai ser a cara dessa prova ali? A gente tem algumas pistas, mas nenhum modelo anterior. Mas essas outras questões a gente tem, tá? Então, quiser dar uma olhadinha, o que o supervisor vai te analisar, tem o documento. Quiser olhar também o que o aluno vai preencher, também já tem esse documento aí disponível. Coloquei até com link, posso mandar aqui também depois. Mando até no chat. A hora que eu terminar de falar, abrir para as dúvidas, eu já mando aqui no link, tá? Rapidinho agora também já estou chegando ao final, tá? O cronograma, então, acho que uma parte aqui vocês já fizeram, né? Acho que é importante, pode avançar. Aqui vai desde o aluno estar habilitado, o coordenador cadastrar, vocês preencherem, mas ali em azulzinho, ó, acho que é importante porque já diz respeito à prática, que é a minha proposta falar aqui da avaliação prática. Dia 16 de setembro começa, né, abre, então já estamos nesse período que o estudante pode preencher o seu plano de aula, o seu questionário da avaliação prática, e se estende ali até 15 de novembro, né, depois eles... obrigada, Valéria. Na verdade, o cadastro dos supervisores, né, vai até 15 de novembro, vocês estão em amarelinho ali, até 3 de dezembro, né, então de 16 de setembro até 3 de dezembro, para preencher o plano de aula e agendar essa avaliação prática. Pode abaixar um pouquinho. Depois, para realizar essa prova, né, vocês têm, então, do dia 3, conta os 10 dias, e o supervisor, então, abre para avaliar. Por isso que o prazo do supervisor é sempre uma semana depois. Por exemplo, vocês poderiam cadastrar lá no dia 16 de setembro. O supervisor só a partir do dia 23 estende até dia 10, né? Então, esse prazo de 10 dias a mais. E o orientador também, né? Ele pode, então, avaliar vocês a partir de 23 de setembro, quando realizarem a prova prática, a regência, até 20 de dezembro. Isso vai depender de quando que vocês agendam a prova prática, tá? Em acordo, né? Tem que acordar ali, antes de entrar no sistema e lançar. Acho que esses cuidados, né? Depois tem uma segunda chamada, pode acontecer também com algum caso aqui, né, presente. Para quem vai colar grau
até ano que vem, né, até 2025, então tem uma segunda chamada da avaliação prática. Então, às vezes não vai fazer nesse momento, mas vai acabar ficando para esse calendário de 2025, tá? Então, nesse momento a gente focou um pouquinho mais em quem vai fazer a avaliação prática agora, esse ano, mas tem uma segunda chamada, tá? Então, às vezes tem alguém que ainda tem disciplina, sabe que ainda tem algumas coisas para integralizar, fica para a segunda chamada de 2025, ok? E aí coloquei uma partezinha final aqui para as dúvidas e comentários, né? Então, coisas que eu acho que talvez vocês queiram perguntar, né? Da participação, dos componentes, das dicas, as implicações para a conclusão do curso, enfim. Acho que pode até tirar, Valéria, porque acho que aí fica livre para eles ir perguntando e manda os links agora do questionário, tá? Pode tirar. Tira a apresentação? Pode sim, deixa eles ligarem a câmera agora.